Boa tarde, deputadas, deputados, telespectadores da TV Assembleia. Gostaria de comentar os últimos acontecimentos no plano nacional, sobretudo as últimas manifestações feitas, sobretudo as feitas no final de semana em defesa da democracia. Nós tivemos várias delas defendendo a democracia, defendendo a democracia, a liberdade. E nós tivemos aqui na Avenida Paulista um grande movimento de torcidas organizadas ocupando as ruas, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Brasília, em várias regiões do país. E também, ao mesmo tempo em que nós tivemos manifestações mostrando que esses grupos neofascistas, neonazistas, esses grupos lunáticos que promovem as carreatas da morte e promovem ataques às instituições democráticas, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, à imprensa, né, à esquerda brasileira, que esses grupos não têm o monopólio das ruas. Isso ficou muito claro ontem, que de agora em diante nós teremos manifestações, porque a sociedade se deu conta da gravidade da situação. A sociedade não aceita mais esses ataques à democracia, ameaças de AI-5, ameaças de fechamento das instituições, do Supremo, do Congresso, ataques à imprensa. A sociedade começa a reagir. E nós tivemos, nesses últimos dias, vários manifestos que foram assinados de amplos setores da nossa sociedade. Eu cito aqui alguns deles, né? O manifesto Estamos Juntos, nós tivemos o manifesto Basta, o manifesto As Forças Armadas e a Democracia, um manifesto importante dos presidentes dos tribunais de justiça, né? Defendendo a democracia e se colocando contra os ataques ao judiciário desses grupos neofascistas, neonazistas, que têm o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro tem participado de manifestações, tem dado seu apoio a esses grupos, participa todo final de semana, o Bolsonaro participa desses grupos, dessas manifestações feitas, sobretudo, em frente ao Palácio do Alvorada. Tem ainda o manifesto dos procuradores, pedindo democracia na escolha do Procurador-Geral da República, o manifesto da Comissão Arnes de Direitos Humanos, o manifesto, esse é muito importante também, Somos 70%, é um movimento importante, um manifesto importante, porque mostra claramente que a maioria da sociedade não aceita um regime autoritário, não aceita AI-5, não aceita golpe de nenhum tipo. Nós temos um grupo pequeno, que não chega nem a 30% da população, que talvez esteja defendendo, acho que nem 30%, na verdade, né? Nem 30%. Então, por isso que 70% da população brasileira é radicalmente contra a intervenção militar, golpismo, ataques às instituições democráticas. Então, eu quero saudar toda essa movimentação de amplos setores democráticos da sociedade, as manifestações democráticas que estão ocorrendo em todo o Brasil contra o protofascismo, contra o neonazismo, né, contra as ameaças de golpe, AI-5, golpe militar, contra as declarações da família Bolsonaro, o filho dele, falando que haverá uma ruptura, contra as ameaças do general Heleno, e, sobretudo, contra o estímulo que o presidente Bolsonaro tem dado a essas manifestações, cometendo um grave crime de responsabilidade. Já são mais de 12 crimes de responsabilidade que o presidente cometeu até agora. Por isso que já são 34 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. E tem mais. Ontem nós tivemos a notícia pela imprensa de que o ministro Celso de Mello comunicou aos outros ministros do Supremo que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, uma situação que nos remete a um período pré-nazista. Isso é muito grave, né?
do que aconteceu antes de Hitler assumir o poder. Então, nós temos vários indícios de que há uma escalada autoritária no Brasil. Há em curso no Brasil uma tentativa, né, de implantação de um regime fechado, um regime autoritário. A gente tem assistido às manifestações desses grupos no Brasil. Mas, repito, com o apoio do presidente Bolsonaro, que está cometendo vários crimes de responsabilidade num momento tão difícil, né, com quase 30 mil pessoas mortas no Brasil, com 500 mil de pessoas contaminadas. O Brasil virou o epicentro da crise e nem uma palavra do presidente Bolsonaro, nem um plano. O presidente ontem foi cavalgar em Brasília, né, cavalgar por cima de cadáveres. É isso que ele está fazendo, foi passear de helicóptero em apoio a uma manifestação que estava ocorrendo contra o Supremo e contra o Congresso. Essa é a ocupação. O presidente não visita um hospital de campanha que está socorrendo as vítimas do coronavírus. O presidente não participa de nenhum movimento de ajuda a essas pessoas, não libera recursos para a proteção social, só libera para os grandes grupos econômicos, para os bancos, né? Então, é uma vergonha que isso esteja acontecendo. Agora, a reação está sendo muito forte, já há uma espécie de uma frente ampla democrática no Brasil para enfrentar. Não se trata mais de convencer bolsonaristas, lunáticos, milicianos, trata-se de enfrentá-los. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil, já em amplos setores, né? Não só pela esquerda, mas pela direita liberal, por setores conservadores da sociedade, mas que são liberais de fato. Esses setores vêm se organizando em frentes amplas, a construção de um consenso na sociedade de que a democracia tem que ser preservada. E, nesse sentido, nós saudamos todos esses manifestos, todas essas iniciativas desses amplos setores, e, sobretudo, agora das manifestações que começam a ganhar as ruas, né? E dizer não ao autoritarismo, não ao proto-fascismo, ao proto-nazismo que tentam implantar no Brasil, a esse clima de terror e de medo que os aliados do Bolsonaro tentam implantar. Então, nós queremos apoiar esses movimentos todos, nós estamos acompanhando, a situação é grave, mas começa a ter um enfrentamento. E hoje saiu até uma matéria interessante na Folha de São Paulo falando que há uma semelhança entre esse momento, por conta dos manifestos e das manifestações, já com o movimento pelas diretas, já, quando nós enfrentamos o regime militar que não queria eleições diretas para presidente. Então, o Bolsonaro tem esse mérito, ele consegue unificar as várias forças democráticas do Brasil contra o seu projeto de destruição do Brasil, né? Contra o seu projeto de destruição do estado de bem-estar social, da soberania nacional, contra o seu projeto de retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Esse é um projeto. Bolsonaro, né, com seu autoritarismo, pretende implantar no Brasil um sistema mais duro, né, que retire mais e mais direitos dos trabalhadores, através da política perversa e selvagem e cruel e criminosa de Paulo Guedes, que está a serviço do grande capital nacional e internacional. Isso ficou muito claro naquela reunião do dia 22, aquela reunião ministerial, aquela reunião que parecia uma reunião de milicianos, uma reunião onde nós tivemos um desfile de várias delinquências políticas, o ministro do Meio Ambiente falando em passar uma boiada através de uma legislação infraconstitucional para, na prática, promover ainda mais desmatamento do Brasil e ataques à natureza. Bolsonaro falou em armar a população, né? Um outro ministro, o ministro do Turismo, falando em introduzir cassino no Brasil. O Paulo Guedes falando em colocar uma granada no bolso dos inimigos, que para ele
os inimigos são os trabalhadores, os servidores públicos, falando contra as pequenas e médias empresas, mas a gente tem que ajudar as grandes empresas, porque é aí que a gente vai ter lucro, a gente não Para ganha nada concluir, com as deputado. pequenas empresas. Então, eu quero saudar já esse movimento todo que nós estamos vendo no Brasil, as manifestações democráticas contra o neofascismo, contra o golpismo, e também concluir, todos deputado. esses, para concluir, e para saudar também os manifestos que eu citei aqui, outros que estão sendo divulgados no Brasil em defesa da democracia.